sou a Camila, do Leituras e Loucuras. Faz tempo que eu não gravo vídeo e hoje o vídeo é diferente. Ele é um pouquinho atrasado, eu sei, mas eu vou tentar ver se todo mês, ou até o meio do mês, eu coloco um vídeo sobre as leituras do mês. Eu vou começar com as leituras de janeiro, até para não quebrar a corrente, eu vou começar com as leituras que eu fiz no mês de janeiro, com o livro do Amanhã, né, da Cecília. Essa leitura, ela foi uma leitura conjunta entre eu e algumas amigas, né, sendo que uma delas faz até parte aqui do blog, que é a Grace, foi quem fez a resenha, eu vou deixar o link para vocês. Ele não me cativou o livro no início, né? Ele só começa a fluir a leitura do meio para o fim. Ele conta a história da Tamara, uma adolescente de 16 anos, que vê a sua vida mudar da água para o vinho, né? Ou do vinho para a água, no caso dela. Porque o pai dela era um empresário muito bem sucedido, que perde tudo, né? E no desespero, ele comete o suicídio, deixando Tamara e a mãe dela numa situação complicada, onde elas têm que se desfazer dos bens da família delas duas, para poder se sustentar. E assim, a Tamara é uma menina muito pedante, muito chata, fala demais, é mal educada, muito mimada, então assim, insuportável. E o livro é na visão dela, imagina só o quanto é chato o livro. Porém, do meio para o fim, a gente consegue compreender a situação dela, por incrível que pareça. E lá nesse que é um castelo, onde eles ficam na guarita, eles moram na guarita com o tio e a esposa, acontecem situações das mais diversas possíveis. A mãe, ela acha que a mãe está sofrendo uma depressão muito grande, porque a mãe não tem mais vida, não quer mais sair, não quer mais ter atitude de nada. E no decorrer da história, ela encontra um diário, então que é bem interessante. Ela fica sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. E faz com que ela veja que algumas atitudes ela pode evitar. É aí que eu começo a gostar da Tamara, porque ela começa a abrir os olhos e ver que o mundo não gira em torno dela, né? Que ela pode evitar muitas situações até a favor dela mesma. Eu gostei. Porém, ela poderia ter evitado muita coisa no início do livro para chamar mais a atenção do leitor. Essa foi a primeira leitura que eu fiz no mês de janeiro. A segunda leitura que eu fiz foi meio que impulsionada, né? Porque todo mundo falando do livro, todo mundo dizendo que o livro era muito bom, que era um hot brasileiro que valia a pena ler, que é escrito por um brasileiro e tudo mais. Decidi arriscar a leitura Redes Sensuais, do autor Leonardo Midas, né? O livro é bem interessante. Por quê? São várias histórias, né, que em algum ponto do livro elas se cruzam, né? O personagem principal é o Marcos Avilar, né, que é um engenheiro muito bem sucedido, que tem uma esposa e duas filhas. Porém, a história não começa daí. Começa dele já na faculdade, estudando, vai estudar fora. E outras histórias paralelas transcorrem durante o período que a gente vai conhecendo o Marcos Avilar. Mas ele é o foco, acho que é o foco principal do livro. Redes Sensuais, ele mostra o quanto é escorregadio esse mundo das redes sociais. Como a gente pode cair nessa rede, como se torna complicado a gente se envolver com pessoas que a gente não conhece dentro do mundo, né, virtual. Nesse caso, o Marcos, ele trai a mulher, né, se envolvendo com uma pessoa que ele conheceu no Facebook e marca um encontro e tudo mais, e ele é gravado e recebe essa gravação. Ele não entende muito bem, mas entra em desespero porque não quer acabar com o casamento dele, que o casamento é muito bom, que a esposa dele é muito bonita e tudo. Porém, por que se envolveu? Mas é a trama do livro, né? Então, a gente fica sabendo como é que funciona toda essa trama, quem são os envolvidos, né? E é um thriller. Gente, isso aqui é um thriller, não é um romance, tá? Ao meu ver, quando eu comecei a ler, ele é um thriller, é um suspense muito interessante, que você chega a um certo ponto do livro que você não quer parar de ler,
Você quer ler para saber o que é que vai acontecer com o Marcos Avelar e com os personagens. A gente começa a suspeitar das pessoas que ele suspeita e no final a gente se surpreende. E o final realmente foi assim, como assim, né? Por quê? Então, pra quem gosta, ele não me cativou porque eu não gosto muito de thriller. Já vou falando, eu não gosto muito de thriller. Então, muito suspense pra mim não rola, né? Porém, é um livro que quem gosta de suspense vale a pena ler. Tem cenas muito fortes, cenas sexuais. Tem cenas também que eu não vi necessidade de terem acontecido, como, por exemplo, a vida sexual do gerente do hotel que só aparece ali naquela cena. Entendeu? Mas é um livro que vale a pena ler, quem gosta. E eu tô mandando esse aqui pra menina que foi sorteada no dia que eu fiz a resenha premiada. Então esse livro aqui também vai para os Correios, pra moça que ganhou. O terceiro livro que eu li em janeiro, né, foi A Amante Infiel, da Jéssica Broad. Isso aqui eu peguei parceria com as meninas que leem livro, que é da Novo Século. Gente, eu li esse livro achando que era um hot. Quer dizer, eu pedi o livro achando que era um livro hot só por conta da capa e do título, né? Não sei se foi a intenção da editora, né, fazer esse tipo de apelo. Porém, o livro, eu posso considerar ele, não muito entendedora no assunto, mas eu posso considerar como um chique lit, porque não tem nada de hot o livro. É sim a história da Jennifer Hunter, que ela tem uma vida dupla, né? Ela é uma agente dupla, por assim dizer. Ela vive, a profissão dela é testar a fidelidade dos homens, né? Pode ser ele um namorado, pode ser um noivo, pode ser o marido de alguém. Normalmente ela atende as mulheres da classe alta, né? As que têm recursos para pagar o serviço dela. Ou então ela faz de caridade mesmo, ela foi com a tua cara, ela foi lá e fez o teste no teu namorado. E é muito hilário. A gente morre de rir. Tem situações complicadas e tudo, mas é bem divertida a vida dela, né? E ela ela tem uma vida dupla, porque a família e as amigas não sabem o que ela faz. Até que um dia, né, não tem pra onde ela correr. Ela não pode mentir mais pra ninguém, porque acontece uma situação no livro, que eu não vou contar, lógico, mas que a Jennifer fica sem saber o que fazer, se conta a verdade ou se continua, né, mentindo para as amigas e para a família. Mas assim, muito legal. Tem um amigo gay, que todo livro tem que ter um amigo gay que faz a gente rir e rir e rir e morrer de rir mais ainda, né? Então essa daqui é a desesperada, esperando naquela época Promessas na Escuridão. Esse aqui é o livro que finaliza a trilogia Chamas na Escuridão, né? Que todos os três têm resenha aqui no blog. Gente, é o melhor dos três. Concordo com minha amiga Priscila, que eu praticamente forcei ela a ler esses livros. Quem não leu, leia essa trilogia. É muito boa. Principalmente eu que gosto de livro hot. Voltada para aquelas dominação, submissão. Um BDSM suave, né? Porque daqueles pesados eu não gosto, mas bem escrito. A personagem principal é a Beth. A dinâmica principal do livro ocorre na Inglaterra. Porém, no segundo livro pro último, a Beth tá viajando muito com o russo, né? Que é o Andrews. O russo muito apaixonado por ela. Porém, ele quer conquistar a Beth de uma forma que não é possível. Ele quer usar todos os recursos dele e o possível e impossível para conquistar a Beth. Mas a Beth, como sempre, loucamente apaixonada pelo Dominique, né? Não para enquanto não puder viver com o Dominique. Ela não sossega, né? Porém, ela não pode deixar, nesse livro, ela não pode deixar de mão o Mark, que é o chefe dela, que tá ruim tá passando por um problema muito grave de saúde, e ela é forçada a trabalhar com o Andrei, que é o russo. Gente, o nome do cara é Andrei.
Então, assim, por conta disso, ela não pode deixar o Mark na mão, porque o Mark tá passando por uma situação complicada de saúde e ela é obrigada a trabalhar com o Andrei. Só que o Andrei não pode saber que o Dominique está de volta e que a Beth está se encontrando com ele, porque se ele souber, ele é daqueles russo bem mafioso, quer destruir tudo, dominar o mundo, ele é pior do que o Pink e o cérebro. Então, então assim, quem não leu essa trilogia, eu super recomendo. É uma leitura muito rápida. A diagramação do livro é fofinha, né? Então, é muito bom, muito bom. E esse aqui foi o melhor dos três. O final desse livro é de ela conseguiu atar todas as pontas soltas nesse livro. Ela conseguiu finalizar a história perfeitamente, onde a gente fica assim... Ah, que pena que acabou. Mas não fica nenhuma interrogativa no ar. Então, vale a pena. É da Sage Matthews, da Companhia Editora Nacional, que é parceira aqui do blog. Que eu li também foi um romance erótico, porém de época. Essa autora eu li, né, porque a Paola do Livros e Fuxicos, minha amiga, ela fala muito bem da Nicole, né? E nossa, eu tenho esse livro na estante, então por que não ler? E ela adora histórico, né? Ela adora romances históricos. Aí eu disse, gente, eu acho o romance histórico tão puritano, né? Minha cabeça inocente, né? Eu acho os romances históricos tão puritanos. Eu acho os romances históricos muito virginais e tudo. Totalmente me enganei com Nicole Jordan em Sedução. Muito bom. Aqui a gente conhece o Lord Sim, né? Que é o Damien, que é um lord dos... Essa história, ela ocorre em Londres em 1810, né? O Lord Sim, que é o Damien, ele é um cavalheiro da vida, ele não quer se casar, ele quer viver em jogatinas com mulheres e tudo, apostas. E no início do livro acontece uma situação em que a irmã, ela, por tentar fugir com um cavalheiro da época, ela acabou sofrendo um acidente que fica inutilizada da cintura para baixo. E Damon fica querendo se vingar do parzinho dela, né, do rapaz que fez com que tudo isso acontecesse. Aí o que foi que aconteceu? A irmã, a Vanessa, do dito cujo, que fez com que a irmã de Damon fugisse, ela se ofereceu para ser cuidadora da irmã. Porém, Damon não quer só ela cuidando da irmã, ele quer outras coisas também. Então a gente começa a ver o desenrolar de toda a história. Onde a Vanessa, viúva, né, não tinha mais chance de casar com ninguém, vai viver como cuidadora da irmã e cuidando também do irmão mais velho. Daí você tira como o desenrolar da história pode acontecer. É muito bem escrito. Tem cenas fortes. Não é recomendado para menores de 18 anos. Nenhum livro que eu leio, a maioria deles, gente, não é recomendado para menores de 18 anos. Só estou dizendo aqui para ficar a dica. E, assim, é muito bem escrito. A Nicole envolve a gente na leitura. O romance, porque, assim, por mais que tenha conteúdos eróticos, existe um romance, uma história que faz com que você você se apaixonar. A mudança do personagem, no início aquele personagem, né, forte, que não quer casar e tudo, e no decorrer do livro ele se percebe loucamente apaixonado pela mocinha. Então, eu gostei. Tô doida pra ler o próximo livro, que é Paixão. Eu até tenho ele aqui, tá na fila pra leitura. Então, super recomendo pra vocês o Sedução. São salgadinhos os livros, né, da Essência. Mas, gente, vale super a pena. Então, recomendo a todos. Finalizando, o último livro que eu li no mês de janeiro foi o livro da Philippa Gregory. Ele não tá aqui comigo, eu emprestei pra Priscila, né? Vou mostrar, pelo menos tentar mostrar aqui a capa pra vocês, eu espero que dê pra ver. Foi A Princesa Leal. Gente, A Princesa Leal, ele também foi uma indicação da Paola, não diretamente pra mim, é porque ela fala muito desses livros, né?
Então eu sou uma pessoa que não sou nem um pouco curiosa, fui atrás de comprar. Primeiro, o livro é caro, né? Eu comprei ele na época por R$55, é a média de preço. Os outros livros dessa série, que é a série dos Tudors, eles são mais salgadinhos e tem alguns que já nem vendem mais. Porém, vale super a pena. O primeiro livro é A Princesa Leal. Primeiro assim, não é o primeiro escrito, é o primeiro da série. Conta a história da Catarina, né, que foi a infanta, né, prometida ao príncipe de Gales. Ela foi prometida para ser a rainha da Inglaterra, a sucessão da rainha. A Catarina, ela é filha dos reis espanhóis, os grandes reis católicos, né, que invadiram Granada, aquela história toda. O cenário que ocorre a história é real, né? Porém, algumas coisas são fictícias. O romance da Catarina ela foi prometida ao príncipe de Gales, que na época era o Arthur, cada um com 15 anos. O relacionamento inicial deles não fluiu bem, né? Eles se odiavam, porém são adolescentes, é birra de adolescente. Mas quando o romance acontece, que eles se descobrem apaixonados, é tão lindo, gente. A Catarina, ela se apaixona pelo Arthur e o Arthur se apaixona por ela de uma forma tão doce, tão pura, que vocês ficam torcendo, a gente fica torcendo para que os personagens durem para sempre. Porém, o Arthur, ele sofreu de uma doença, uma gripe, eu acho, uma gripe que não se curou, e ele é muito fraquinho, muito franzino, acabou falecendo. E no seu leito de morte, ele fez Catarina prometer ser a rainha da Inglaterra, porque ele queria que a esposa fosse a rainha da Inglaterra, porque ela é forte, ela conhece todas as artimanhas de uma guerra, porque foi criada com grandes reis, que são os pais dela na Espanha. Para isso, ela teve que mentir, dizendo que continuava virgem, para poder casar com o irmão, que na época que ele faleceu, o Arthur faleceu, o irmão só tinha 11 anos de idade. Se eu não me engano, era 11 anos de idade. Que era o Henry. E o Henry, muito animado, sempre desejou a cunhada, mesmo sem saber o que isso significava, porque na minha concepção, com 11 anos você não entende o que significa o desejo. Mas ela foi prometida ao Henry, né? Conseguiu provar com testemunhas e tudo, que o Arthur não conseguia dar no couro, né? A expressão chula, vamos usar a expressão chula. Ele não conseguiu concretizar o casamento, né? E aí ela fica naquela peleja, né? Esperando o príncipe ter a maioridade para poder casar. Só que nesse período, entre a morte de Arthur até o Henry ficar maior de idade, o rei, né, o Henrique, eu acho, não lembro o nome do pai do Henry. O rei, ele queria ser o esposo da Catarina, né? Por mais que tivesse a idade avançada, era de um desejo dele, e ele achou que a Catarina também estava despertando esse desejo. E ela não aceitou, porque o rei era muito velho e tudo, então acabou causando um conflito. O rei começou a impedir que a Catarina casasse com Henry. Isso demorou muitos anos, por isso que o nome é A Princesa Leal, porque ela se tornou leal ao título que ela queria, que era ser a rainha da Inglaterra. Ela enfatiza no livro, a própria Catarina, que foi criada para ser a rainha da Inglaterra, e ela ia ser a rainha da Inglaterra, por mais que demorou assim anos que isso acontecesse. O livro é muito bom, a escrita da Philippa é maravilhosa, né? Não me arrependi nem um pouco de ter gasto muito dinheiro. Eu já comprei os próximos livros com a minha amiga da Scooby, a Malu, e eu pretendo ler com certeza os próximos livros e botar a resenha aqui no blog.